Olá, galera! Vamos lá para mais um dos nossos Display XP. Mas, gente, primeiro, antes de começar, eu só quero falar com vocês. Eu espero que muitos de vocês estejam nesse jejum conosco, que tem sido tão poderoso. E uma coisa que eu quero desafiar vocês. Quando vocês pegarem a sua Bíblia para ler, não faça a sua leitura da Bíblia como se fosse um checklist, né? Tarefa completada. Fiz o que eu preciso fazer para hoje, de ler a Bíblia. Mas pega a Bíblia, pega com uma expectativa. Quando você lê a Bíblia, leia assim, fique admirado. Fique assim, uau, olha só, nossa, que coisa interessante. Pega com vontade, porque Deus tem tantas coisas para falar com a gente. Eu tenho experimentado isso há muitos anos. Eu tentei fazer, vou ler a Bíblia em um ano. Então eu tinha que ler muitos capítulos e era aquela pressa para ler a Bíblia. E às vezes a gente não recebe aquilo que Deus tem para nós. Então eu quero te encorajar. Pega com uma expectativa, leia com atenção, leia querendo ouvir a voz de Deus. E Deus vai te ensinar tantas coisas. Mas esse não é o foco de hoje. Hoje o assunto é foco no mais importante. E esses dias eu estava lendo a minha Bíblia, peguei para ler e eu li a história que é tão conhecida sobre quando Jesus multiplica os pães para dar comida para 5 mil pessoas. E cada evangelho tem a sua versão, um pouquinho diferente para contar essa história. Mas eu estava lendo em Mateus capítulo 14, e só que eu estava lendo na sequência e antes dessa história da multiplicação dos pães, fala sobre a morte de João Batista. E nós sabemos pela Bíblia que João Batista e Jesus eram parentes. E João Batista era mais ou menos 6 meses mais velho do que Jesus. Então, João Batista deve ter, talvez, eu acho que mais ou menos 33 anos de idade, quando ele foi decapitado. Então, que morte trágica, né? Obviamente era pelo reino. Mas imagina Jesus recebendo essa notícia que o primo dele tinha acabado de ser morto de uma forma, né, com 33 anos, na auge da juventude dele, e sofreu essa morte, né? E eu imagino que Jesus ficou muito triste, inclusive fala logo em seguida, fala que Jesus quis se separar e ir para um lugar solitário. Ele chamou os discípulos para eles se separarem, porque ele ficou muito triste, muito comovido com essa notícia. Só que a gente sabe a história, Jesus tentou se afastar, o povo ficou sabendo, chegaram onde Jesus estava e Jesus, sendo essa pessoa maravilhosa que ele é, gastou o dia curando, ensinando. E aí, finalmente, no final do dia, os discípulos chegaram em Jesus e falaram: Jesus, já está tarde, manda o povo embora para eles poderem comprar alguma coisa para comer. E Jesus falou: eles não precisam ir embora, dê para eles alguma coisa para comer. E eles falaram: Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Eu imagino que os discípulos também, né, passaram um dia lá, num lugar mais isolado. Eu acho que eles também estavam com fome. Mas pensa comigo, 5 pães e 2 peixes não dá para 12 discípulos e mais Jesus, 13 pessoas. Era muito pouca comida. Eu imagino que eles estavam com fome, também querendo comer. Então eu estava pensando: Jesus, manda o povo embora, tá na hora de comer, vamos lá. Aí Deus falou comigo assim: sabe o quê? Os discípulos aqui estão preocupados com a comida. Mas o que era mais importante nesse momento? Ao invés de falar: Jesus, você acabou de receber a notícia do seu primo que foi morto, você está sofrendo, você está triste, manda o povo embora para você ter um tempo sozinho, para você poder, né, ter esse tempo de luto. Manda o povo embora. Em vez de pensar nas necessidades de Jesus, pensar nos sentimentos de Jesus, eles foram insensíveis. Eles falaram: Jesus, está na hora de comer, manda o povo embora para a gente poder comer. E Deus falou comigo quantas vezes nós perdemos o foco daquilo que é o mais importante. Comer é importante? Sim, com certeza é importante. Mas naquele momento, o que era mais importante? Eu acho que faltou sensibilidade na parte dos discípulos para saberem: o mais importante agora é a gente zelar por Jesus, pelos sentimentos dele, pelas necessidades dele. Ele tentou se afastar para ter um tempo a sós. Inclusive, depois que Jesus deu comida para todos os discípulos, para todo o povo, né, 5 mil pessoas, ele mandou o povo embora. Ele também mandou os discípulos embora. Falou: vai lá, entra no barco, atravessa
vai pro outro lado e Jesus, o que ele fez? Finalmente teve o tempo sozinho dele, um tempo para ele orar, para ele, né, ter um tempo de luto pelo primo dele que foi morto, né, aquele tempo de oração, só ele com Deus, tempo de solidão. Mas naquele momento, eu acho que os discípulos perderam um pouco o foco naquilo que era mais importante. Eu falei, Jesus, me ajuda a nunca perder o foco naquilo que é mais importante. E aí o Bruno pediu para compartilhar isso com vocês, né? Eu acho que na nossa vida, muitas vezes, nós temos... tem muita coisa que é importante realmente, mas a gente tem que ter essa sensibilidade, saber ouvir a voz de Deus, ser guiados pelo Espírito Santo para saber o que é mais importante nesse momento, nesse dado momento. Por exemplo, esses dias também eu estava querendo, né, eu levantei de manhã, as crianças já estavam acordadas, eu queria tirar o meu tempo com Deus, que é muito gostoso para mim, mas o Senhor estava me cutucando. Agora, o mais importante é ajudar os seus filhos a aprenderem a ter o tempo sozinho com Deus. Então, em vez de falar, vai lá, assiste alguma coisa na TV para ficar quieto, para eu ter o meu tempo, eu poder gastar tempo com Deus, o que eu fiz? Eu peguei o Samuel e falei, vamos lá, Samuel, senta aqui com a mamãe, vou ler uma história da Bíblia para você. Eu li lá uma história da Bíblia, conversei com ele a respeito. Por quê? Porque naquele dado momento, era importante eu ensinar o meu filho a tirar tempo com Deus. E aí depois, sim, obviamente, tirar o meu tempo também com Deus. Mas em um dado momento, o que é mais importante? Nós não podemos perder esse foco. Talvez você chegue em casa, você está cansado, você quer descansar, mas sua mãe está precisando de ajuda, né? Precisa lavar o banheiro, talvez teve o life group na sua casa e tem que alguém arrumar a casa. O que é mais importante naquele momento? Você sair, ter o seu tempo a sós, talvez até tirar um tempo de oração, ou primeiramente ajudar a sua mãe e dar aquela força que ela precisa, arrumar a casa? O que é o mais importante? Ou talvez a galera vai sair, depois da igreja, a galera vai sair para comer uma pizza e você quer ir junto, mas talvez tenha alguém no seu life group que está chegando agora, que precisa ser enturmado e aquela pessoa não pode ir com você, com a galera comer pizza. O que é mais importante nesse momento? Será se é sair com a galera ou ficar um tempo a mais na igreja, conversando com essa pessoa, conhecendo essa pessoa, enturmando essa pessoa? O que é o mais importante? Às vezes a gente está com vontade de, vou chegar em casa, eu tive um dia tão cheio, fiz tanta coisa, chegar em casa, vou assistir o Netflix, vou relaxar um pouquinho. Mas chegando em casa, talvez Deus vai falar no seu coração. Em vez de assistir o Netflix, gasta um tempo comigo, gasta um tempo em oração. Ou talvez mandar uma mensagem para alguém, gastar um tempo para ouvir de Deus, receber uma palavra profética, mandar uma mensagem para alguém que está precisando. O que é o mais importante? Sabe, às vezes a gente pode pensar nesse tempo que nós vivemos, que é muito assim de autopreservação, o que eu quero, o que eu tô com vontade de fazer, mas nós temos, né, o pastor Guma tem ministrado bastante, a Bíblia fala, né, como Paulo fala em 2 Coríntios, né, eu estou disposto a me desgastar por vocês. Vale a pena a gente nos desgastar pelo reino, pela igreja de Deus, porque nós temos uma fonte que nunca vai se esgotar de renovo. A Bíblia fala em Isaías capítulo 40, versículos 30 e 31, fala que até os jovens cansam e ficam exaustos, mas aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, podem correr sem cansar. Nós temos uma fonte onde nós podemos ser renovados, que é no Senhor. E essa fonte nunca vai ser esgotada. Então vale a pena sim nos desgastar pelo reino, nos desgastar para consolidar alguém, nos desgastar para investir na vida das pessoas. Né? Outro exemplo que veio à minha cabeça, né? Talvez você vai pegar um ônibus para chegar no emprego, para chegar na faculdade, pegar o trenzão, e seria um tempinho que você podia só talvez fechar o olho um pouquinho para, né, descansar. Mas talvez naquele dado momento, o Espírito Santo quer que você perceba a pessoa do seu lado, né? Começa a bater um papo com aquela pessoa, porque talvez aquela pessoa está precisando de uma palavra, de conhecer Jesus, e você é a resposta naquele dado momento. Então, é o desafio que eu quero deixar com vocês hoje. Não vamos perder o foco daquilo que é o mais importante. Tem muitas coisas que são importantes,
mas em um dado momento, o que é o mais importante? Vamos ter essa sensibilidade à voz do Espírito Santo, escolher. Sim, Deus, eu vou gastar meu tempo agora fazendo essa coisa, que é o mais importante. Não me preocupando com os meus desejos, com a minha fome, com o meu sono. Eu vou me preocupar com o que é mais importante, aquilo que é importante para Jesus. E quando a gente faz isso, Deus é quem vai nos recompensar. Então, vale a pena, vamos nos desgastar, vamos ser sensíveis, vamos manter o foco naquilo que é mais importante. É isso, galera. Deus abençoe. Eu amo vocês e até a próxima.